Fala pessoal, tá no ar mais um Band Placar com oferecimento BandBet. O Brasileirão está de volta para a alegria de muita gente, a mim inclusive. Eu tô feliz, Bernardo. Lógico, Ramos. tem que ficar feliz mesmo. É o nosso campeonato. É a principal competição nacional, até que prova o contrário, né? Muita gente fala que a Copa do Brasil não é o Brasileirão da Série A. E depois desse Mundial de Clubes, o Brasil, o futebol brasileiro, tá em outro patamar. Tô brincando, mas é verdade. Agora tem clássico já nessa volta, clássico carioca, mas é lá no Mané Garrincha, em Brasília, entre Vasco e Botafogo. E o retrospecto dos dois jogando em Brasília é péssimo. Nenhum dos dois tem vencido jogando em Brasília. O Mané Garrincha, inclusive, foi reinaugurado. Então, os dois esperam 3 pontinhos aí, principalmente o Vasco, que é o mandante na teoria do jogo. O mandante exatamente está levando o jogo para Brasília, como você bem disse, para a capital federal. O Vascaíno, que acordou com uma excepcional notícia hoje, a renovação do contrato do goleiro Léo Jardim. Né? Isso aconteceu ontem à noite, foi divulgado ontem à noite, mas é uma baita renovação. Essa negociação estava muito complicada. Léo Jardim é um goleiro muito valorizado, inclusive já foi convocado para a seleção brasileira. Então essa é uma ótima notícia para o torcedor do Vasco da Gama. Eu tô fazendo essa cara aqui porque claro que é uma ótima notícia, Berna, mas até que ponto vale entregar tudo ao jogador para mantê-lo no clube? Claro que o Léo Jardim renovou até 2030, mas eu li também ontem que ele, por exemplo, se tornou o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. Merece toda essa moral? Merece, até porque salva o Vasco o tempo todo. Pode cravar aí. Foi um acerto de uma diretoria que eu critico tanto aqui. Mas foi um acerto, sim, a renovação do contrato do Léo Jardim. É um goleiro que salva o Vasco da Gama direto. Né? Menos depois da chegada do Fernando Diniz, porque ele não é tão acionado assim. Quando o goleiro é muito exigido, é porque o time concede muitas oportunidades ao adversário. O Vasco fez uma contratação muito boa nessa janela também. Foi o Thiago Mendes, né? Jogador que era do São Paulo, foi para o futebol francês, jogou no Lille, no Lyon, foi alvo da cobiça de vários clubes aqui no futebol brasileiro, do Flamengo, do São Paulo, inclusive, e estava no Al Rayyan, do Catar, e acabou sendo contratado pelo Vasco. Ele não está 100% fisicamente, ele não vai entrar em campo amanhã contra o Botafogo, mas essa é uma ótima notícia para o torcedor do Vasco. Em contraponto, do lado de General Severiano, o time do Botafogo convive aí com uma questão interna, né? A demissão do Renato Paiva e a contratação, para mim, uma grande aposta desse cara aqui, o David Ancelotti. Essa é a grande questão, né, Berna? A gente não faz ideia como o David... O pessoal tá falando David, né? Na Itália é David. David Ancelotti, que é o filho de Carlo Ancelotti, trabalha, como ele vai colocar esse Botafogo em campo. Claro que tem muito a ver em ele ser filho do Carlo Ancelotti e em ele estar na seleção brasileira, mas a gente não faz ideia do que será o trabalho dele no Botafogo. É o técnico mais jovem da Série A e tem uma semelhança até com o caso do Santos, né? Que trouxe o Kleber Xavier, que nunca havia sido técnico antes e era auxiliar do Tite. O único palpite que eu devo ter depois da declaração do Textor é que esse time vai ter que ser muito ofensivo, porque depois da declaração do Textor... Aí é brincadeira, né, Isa? É importante contextualizar. O Textor disse que mandou embora o Renato Paiva porque contra o PSG tudo bem jogar fechadinho. Mas, numa avaliação errada para mim, o Textor disse que o Botafogo poderia ter vencido o Atlético de Madrid, perdeu por 1-0, e contra o Palmeiras, certamente. O time do Botafogo foi covarde naquela partida contra o Palmeiras, perdendo por 1-0 na prorrogação. Aí ele manda o Renato Paiva embora. Gente, é o seguinte, o Textor não tem esse conhecimento de futebol. Ele até falou, não, eu queria um time mais posicional, ele não deve nem saber o que é isso, tá? E para fazer isso que ele está fazendo, o Eurico Miranda fazia isso há muito tempo no Vasco da Gama. Só para falar aqui entre Vasco e Botafogo, que se enfrentam amanhã às 6h30. O Eurico Miranda era um dirigente mesmo que mandava técnico embora, por causa até de horário de treino. O Eurico achava que tinha que ser de manhã, o técnico falava, não, eu vou marcar à tarde. Falei, então você vai embora. Então o John Textor é esse cara. Só que o Eurico cresceu no Brasil. E o Eurico era vascaíno. Eu não estou aqui defendendo o Eurico Miranda, não. O John Textor cresceu nos Estados Unidos e não é torcedor do Botafogo. Ele é dono do Botafogo, é diferente. Tá? Então, torcedor do Botafogo, que às vezes invade a rede social da gente para malhar, tenha um pouco mais de consciência e avalie a decisão e, sobretudo, a declaração
do presidente, na verdade, dono do Botafogo, John Textor. Falei demais, vamos ao que importa de fato, vamos às melhores oportunidades do mercado. Na BandBet, é claro que já está tudo lá para esse jogaço de bola clássico carioca no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. Eu já coloco tudo na tela para você. O jogo será amanhã, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília, e já está tudo aqui. E é o seguinte, o Vasco da Gama, que está mais arrumadinho do que o Botafogo. Teve mais tempo para treinar também. Exatamente. Fernando Diniz, um técnico que já está lá há mais tempo, está pagando mais do que o Botafogo. E também, Berna, acho que a ausência do Igor Jesus fará muita falta a esse começo de entrosamento do Botafogo. Lógico. O Igor Jesus foi um jogador decisivo na temporada passada, com conquistas de Libertadores e Campeonato Brasileiro, e marcou o único gol que o PSG sofreu na Copa do Mundo, né? Então é um centroavante muito bom, de fato. Não sei se é jogado para a seleção, mas é um centroavante muito bom. É o seguinte, o Vasco da Gama está pagando R$3,65. É o dinizismo. É o dinizismo para cada real apostado. Em contraponto, o Botafogo está pagando R$2,10. Eu acho que o Vasco vai vencer esse jogo. Então, tá muito boa essa odd para o Vasco da Gama, hein, pessoal? O Vasco que se despediu da fase anterior do Campeonato Brasileiro, vencendo o São Paulo por 3-1. Agora é o seguinte, para tudo, que eu tenho um super recado para você. Eu e a Isa temos um super recado para você. É o seguinte, a BandBet lhe dá hoje um cupom de R$5 para você se divertir no site. E é muito fácil você ativá-lo. Basta você apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai acessar o site da BandBet. Faça o login, vá à aba Promoções, tá? Isso é muito importante, e digite lá no campo em branco o cupom do dia, o código do dia que é... Jogo da sorte, tudo maiúsculo e tudo junto. Jogo da sorte, tudo maiúsculo, tudo junto, como disse a Isa. Pronto, o seu cupom está ativado. Lembra que esse cupom é válido apenas para quem já se diverte no site, mas nunca fez uma aposta esportiva. Se você é esse cara, então corra, porque o número de cupons é limitado, tá bom, pessoal? É limitado, então vai acabar rapidinho. Então, corra. Lembrando, claro, que você tem de consultar termos e condições no site. Jogue com responsabilidade, é lógico, é para maiores de 18 anos. Vamos fechar a régua, passar a régua aqui e falar rapidamente sobre a final da Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea, que é o mandante, mas não muda nada isso aí, Paris Saint-Germain. De repente, Paris Saint-Germain vai jogar com o segundo uniforme. Porque o Chelsea mandante deve entrar em campo os dois de azul. azuis, né? Exatamente. De repente, o Paris Saint-Germain vai jogar com a camisa, com o segundo uniforme. Deve ser, né? O Chelsea mandante deve jogar com essa camisa aí que a gente está vendo na tela. A curiosidade é que 2 brasileiros de cada lado e os dois, a dupla deve ser titular, né? O João Pedro, a princípio, não era titular do Chelsea, chegou no meio da competição e virou titular, e o Beraldo, por uma infelicidade do Pátio, que foi expulso, vai se tornando titular e foi muito bem na semifinal. Tamo bem servido de brasileiro. Agora, é aquela brincadeira de quanto o PSG vai golear ou não? Olha, Isa, é óbvio, como a gente disse anteriormente, que o Paris Saint-Germain é favorito porque trata-se da melhor equipe do mundo. É uma fake news essa de que o Paris Saint-Germain não gastou muito dinheiro. Não, gastou muito dinheiro sim para essa temporada. Inclusive fez uma correção de rota no meio da temporada, ou seja, no meio da temporada europeia, em julho. No meio da temporada, em janeiro. Janeiro. Trazendo o Kvaratskhelia pagando 70 milhões de euros, tá? O Kvaratskhelia que já era comprovadamente um jogador muito importante no Napoli, foi campeão italiano, inclusive. Então, assim, tem dinheiro sim para fazer esse tipo de contratação no meio da temporada. O Doué custou 50 milhões de euros. Sim. Aí sim, no início da temporada, exatamente há um ano. Então, o Paris Saint-Germain é favorito, é óbvio que é, mas se trata de um jogo eliminatório, ou seja, um jogo de mata-mata com um caráter ainda mais decisivo, porque é final. Não é nem de mata-mata, é de mata. Exatamente. Então, a história nos mostra isso, não preciso aqui dar exemplos, que tudo pode acontecer numa partida desse tamanho, ainda mais com uma equipe que é muito física, é o caso do Chelsea. E é claro que a BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí você vai acessar
a capa do site. Eu vou mostrar para você agora como você chega na página desse jogo, tá, pessoal? Você vai aqui ao menu que está localizado na parte superior da tela, no lado esquerdo, vá ao botão Futebol e depois ao botão Mundo. Tá, deixa eu achar aqui o botão Mundo. Cadê o botão Mundo? Tá Brasil, Inglaterra, Américas, Espanha, Itália, França, Alemanha, Europa, Turquia. Tem até São Cristóvão e Nevis. É brincadeira, né? Não tá lá em cima, Berna? Oi? Não tá na parte de cima? Não, não tá. Ué. É. Tá aqui, achei. Achou. Mundo, finalmente, achamos o mundo, demos a volta ao mundo para chegarmos até aqui. Você vai ao botão Copa do Mundo de Clubes e você já tem tudo lá em relação a esse jogo entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain pagando 1,57. Isso denota o favoritismo da equipe francesa. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Valeu a companhia.